Rapaziada, o que você acha da volta de Jesus ao Flamengo? Deixa aqui já no comentário. Se liga só no que ele falou. 13 meses, um pouco mais de um ano. O suficiente para Jorge Jesus ficar marcado na história do Flamengo. Entra técnico e sai técnico e o questionamento é sempre o mesmo. Será que um dia ele volta? Acho que é possível. Não sei quando. Aliás, eu numa rede social que eu tenho, que é o meu Instagram, 80% são fãs brasileiros que me acompanham. O Mister está sempre de olho no trabalho do pupilo, Filipe Luís, no comando do rubro-negro, mesmo morando na Arábia Saudita. Eu continuo a falar muito com o Filipe. Agora não, que ele foi para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Portanto, ele já quando era jogador, ele sabia o que é que queria ser. Ele sabia que ia seguir a carreira de treinador. E foi à procura daqueles treinadores de referência para ele, que lhe mais pudesse dizer alguma coisa em função da ideia dele. Ele sabe o que quer, é um jovem treinador, por muito que a gente saiba o que quer, os primeiros anos não é fácil. Cara, Jorge Jesus é um bom técnico, um excelente técnico para nós flamenguistas, mas Filipe Luís tá ali, né? A gente tem que repercutir, inclusive está no band.com.br, no site, né? Parte da entrevista do técnico Jorge Jesus, a reportagem da Band na Arábia Saudita, em que ele fala sobre a possibilidade de voltar a treinar ao Flamengo um dia. Que ele falou que é bem possível sim, que é possível voltar ao Flamengo sim. Vale lembrar que Jorge Jesus e Mbappé têm uma relação espetacular, isso é informação, tá? A relação dos dois é ótima mesmo, trocam mensagens, enfim, né? É óbvio que nesse momento o Mbappé, por meio do José Boto, não ia mandar embora o Filipe Luís, mas é importante receber essa sinalização, sem dúvida nenhuma, do Jorge Jesus. Seguindo por aqui, né? Então a gente falava sobre a relação do Mbappé, que é muito boa com o Filipe Luís, né? E a do Jorge Jesus também. Vale lembrar que o Filipe Luís, quando chega ao Flamengo, né, assume o time profissional do Flamengo, ele chegou ao Flamengo de volta como treinador faz um ano, mas primeiro no Sub-17, depois no Sub-20 e aí finalmente assumindo o Flamengo no profissional, né? E ele já tinha falado que tinha muita influência do Jorge Jesus. Eu acho muito interessante isso que o Jorge Jesus fala, de conversar muito com o Filipe Luís. Nessa entrevista também o Jorge Jesus fez uma observação que eu concordo 100%. Né? Ele falou que foi uma espécie de Pedro Álvares Cabral no futebol brasileiro, que foi o primeiro a desbravar o futebol brasileiro. Não só isso, Jorge Jesus mudou muito o futebol brasileiro, gente. Muito o futebol brasileiro. Quando ele chega ao Brasil, muitos dos conceitos que a gente vê hoje no campo, de saída de três, de marcação, pressão, essas coisas não existiam, cara. É chocante, né? Se a gente imaginar que a saída de três, ou a saída lavoupiana, foi popularizada na Copa do Mundo de 2006 com o técnico do México, Ricardo Lavolpe, é de impressionar, né? Que isso não tenha chegado antes ao Brasil. E o Jorge Jesus chega e ele cria jogadas que até hoje são repetidas, cara. Aquela história de mandar o lateral para o zagueiro na linha de fundo, cabecear para trás. O Flamengo cansou de fazer gol assim, era o Paulo Mari quem fazia esse papel, né? Então Jorge Jesus, gente, fez história no Flamengo. Eu acho chato ficar comparando o técnico de outras épocas e tal, mas na minha opinião, é só a minha opinião, Jorge Jesus foi o maior técnico da história do Flamengo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, não só por ter transformado o Flamengo, mas por ter ajudado a transformar o futebol brasileiro também. Veja, ele deu crédito ao Abel Ferreira, ao Arthur Jorge, falando que são os técnicos portugueses muito bons que vieram ao Brasil, mas ele fala, assim, o velho é marrento, né? Ele fala que
E foi ele quem desbravou o futebol brasileiro, né? E que falta faz o Jorge Jesus? O Jorge Jesus já tinha dado uma entrevista ao GE em que disse que queria ser campeão do mundo e que só havia duas possibilidades por meio de seleções, a brasileira ou a portuguesa. É evidente, gente, é óbvio que o Jorge Jesus seria o melhor nome para dirigir a seleção brasileira. O pessoal fala, eu também, não estou nem aí para a seleção brasileira, aquela coisa toda. Deixa o Brasil jogar bonito. Deixa o Brasil voltar a jogar um bom futebol. Né? E o único técnico capaz de fazer isso na seleção brasileira hoje, me parece ser o Jorge Jesus. Por onde esse homem passa, ele leva futebol bonito, futebol ofensivo, futebol arte. Basta ver o que ele está fazendo no Al Hilal, cara. O Al Hilal joga pra caramba, cara. É um time que joga muito. Até acho assim que não vai ser campeão do mundo no próximo Mundial de Clubes da FIFA, porque é muito difícil, haverá muitos clubes europeus, aquela coisa toda. Mas, de fato, cara, o que esse cara faz por onde passa é impressionante. E ele inclusive disse que tem uma rede social, deve ser o Instagram, né? Acho que é o Instagram a rede social dele. Eu sigo o Jorge Jesus na rede social, nem me lembro qual exatamente. 80% dos comentários são de torcedores do Flamengo. E ele já chegaria, gente, à seleção brasileira com o apoio de 45 milhões de rubro-negros. 1/4 da população do Brasil apoia Jorge Jesus na amarelinha. Depois de ele treinar o Flamengo, evidentemente, né? É óbvio que a gente fica procurando semelhanças nos trabalhos de Felipe Luiz e Jorge Jesus, mas Jorge Jesus, cara, só tem um. Esse cara é fantástico. Esse cara é fantástico. O que ele fez no futebol brasileiro foi um absurdo. Eu fico muito feliz que ele tenha essa consideração toda pelo Flamengo, a ponto de falar que é possível voltar ao Flamengo. Eu acho fantástica. Essa entrevista ficou muito legal. Ele deu uma série de entrevistas a jornalistas brasileiros que foram à Arábia Saudita e, sem dúvida nenhuma, essa foi a melhor entrevista do Jorge Jesus. Ele falou textualmente que pode voltar ao Flamengo. E aí, galera, concorda com o Bernardo? Jorge Jesus é fera! Eu concordo, porém, agora não, né? Espera Felipe Luiz ser campeão de vários títulos aí, né? Claro que ele falou que não, né? Que agora não. Respeita o Felipe, com certeza. Mas temos um treinador também que é novato, mas muito promissor, que eu acredito, e a maioria dos torcedores, para não dizer todos, do Flamengo, acreditam no Felipe Luiz, no potencial que ele ainda pode desenvolver no Flamengo. E aí o Felipe Luiz tem o desejo de treinar na Europa. Com certeza eu acho que também deve ter o desejo de treinar a seleção brasileira. Quando ele seguir esse caminho, se o Jorge Jesus quiser vir, vai ser bem-vindo. Mas deixa o Felipe seguir a trajetória dele, né? E aí, o que você acha? Deixa aqui no comentário. Eu fico por aqui, até a próxima e valeu!